Salve sua divina presença! É muito bom sempre ter você aqui comigo. E hoje nós vamos falar sobre uma coisinha que é muito dita ultimamente. Tá por aí, todo mundo tá falando muito em correção sistêmica. Você já deve ter ouvido falar em correção sistêmica, ou então em alguma situação de você ouviu dizer isso é sistêmico, ou então faz parte do seu sistema, ou então que você é uma pessoa sistemática. Você já parou para pensar no que seria este sistema? No que seria uma correção sistêmica? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar sobre os benefícios de uma correção sistêmica. Por que é importante e como você pode pensar em corrigir, como você pode pensar numa correção a nível sistêmico. Como é que isso tudo acontece? Parece às vezes tão distante de nós, mas não, está muito mais próximo do que a gente imagina. Quando nós falamos em correção sistêmica, nós estamos falando de como nós vamos olhar para tudo aquilo que acontece à nossa volta e corrigir aquilo que não está de acordo, aquilo que não está nos fazendo bem. Como é que nós vamos corrigir situações do nosso dia a dia que nos fazem mal, que nos desestruturam, que nos abalam profundamente? Acontece da seguinte maneira: nós costumamos ver as coisas de maneira limitada. Inclusive, existe uma frase que você já deve ter ouvido, que diz assim: nós não vemos as coisas como elas são, nós vemos as coisas como nós somos. Nós vemos tudo a partir daquilo que nós somos, da nossa verdade, daquilo que nós trazemos por dentro de nós. E quando nós vemos tudo com este olhar, a partir daquilo que nós somos, sob uma única perspectiva, que é aquela que nós temos, que é a visão de nós mesmos, nós perdemos todo o contexto, nós perdemos de olhar para as outras, nós perdemos de olhar por outras perspectivas. Uma visão sistêmica é aquela que consegue olhar para o todo, para um conjunto, a partir de um fato. Quando nós olhamos de maneira limitada, a partir de nós mesmos, nós olhamos para a coisa isolada, para uma coisa específica. Quando nós temos uma visão sistêmica, nós estamos olhando para todo um cenário e para tudo que este cenário envolve, todas as pessoas que estão envolvidas, todas as questões que estão envolvidas dentro daquela situação. Se algo acontece diferente daquilo que você estava esperando, a gente costuma olhar como para uma situação adversa, aquela que a gente não queria, o que a gente não estava esperando. A gente pensa sempre a partir de nós. Eu fui prejudicada. Não deu certo para mim, eu estou sofrendo, eu estou triste, ou então eu não sou uma pessoa querida. A gente olha sempre a partir da gente mesmo. A gente não consegue ter uma visão sistêmica naturalmente, porque a gente está muito focado no fato, na situação específica. Mas como seria ter uma visão sistêmica? Uma visão sistêmica é olhar para tudo que está envolvido. Esta situação que me desagradou, tem outras pessoas envolvidas, outra situação envolvida? O que mais envolve toda esta questão que me incomodou? O que mais está por trás disso? O que me faz valorizar tanto esta situação que me incomodou? O que está por trás de mim mesmo que me faz supervalorizar uma questão que me incomoda tanto? Uma maneira que nós temos de ter um olhar e uma correção sistêmica é a partir de um acompanhamento terápico. Quando nós consultamos, quando nós buscamos um terapeuta, este terapeuta ele tem a capacidade de ter uma visão
sistêmica. Nós chegamos em frente à terapeuta e contamos um fato, e contamos uma situação que nos desagrada, que nos incomoda, que nos desgosta. E então, esta outra pessoa que tem possibilidade de ter um olhar amplo, de enxergar o cenário como um todo, por todas as perspectivas, ela é capaz de nos mostrar que, além daquele fato, existem outros fatos que envolvem aquela situação, outras pessoas que envolvem aquela situação. E esses outros fatos motivam essas outras pessoas também. E que não diz respeito simplesmente a nós, mas ao todo. Quando nós falamos numa correção sistêmica, nós estamos falando numa correção daquela maneira que nós temos de agir, do nosso sistema de agir. E qual é o meu sistema de agir? Ver as coisas a partir de mim mesmo. Ver as coisas sob a minha única perspectiva. Fazer uma correção sistêmica é corrigir a minha maneira de olhar para o mundo e para as situações, para os fatos. Dentro da constelação sistêmica familiar, nós vamos olhar para as questões que nos incomodam de maneira ampla. Vamos usar aqui um exemplo. Se você tem aí um problema com o seu filho, um problema de relacionamento com o seu filho, ou então com a sua mãe, você vê este problema, esta sua dificuldade de maneira muito pessoal. É sempre sobre você e sua mãe, ou você e seu filho. É uma relação ali direta, é sobre essas duas partes apenas. É como vocês se tratam, é como vocês se relacionam, é como você sente sua mãe ou seu filho. Mas uma correção sistêmica aí, nós veríamos como tudo aquilo que envolve, tudo aquilo que está envolvendo o seu filho ou a sua mãe, toda a situação que está por trás disso, tudo o que aconteceu antes deste fato começar a acontecer, tudo o que aconteceu antes mesmo de vocês chegarem, antes até de vocês serem mãe e filho, antes de tudo, porque sempre por trás de uma questão, e uma questão de peso, uma questão de valor, que é a sua questão, é a questão que te incomoda. E veja bem, eu não estou diminuindo o seu sentimento ou a sua questão. Eu não estou desvalorizando os seus sentimentos. Eu estou apenas te convidando para olhar sob outras perspectivas. Olhar sob outro ângulo. Olhar todo o cenário. Olhar de cima. Imagine que você tem um olhar vertical da situação, quando você olha de cima. E então você consegue ver outros pontos que envolvem, que influenciaram diretamente a sua questão. E então, talvez você descubra que não se trata de você mesmo, de você mesma. Se trata de situações que envolveram pessoas, e essas pessoas agiram de maneira que chegou a acontecer o que está acontecendo com você agora. Uma correção sistêmica está quando nós paramos de olhar apenas para o espelho e passamos a olhar para o todo. Porque o mestre também nos diz, nós vemos o mundo a partir do que nós temos por dentro. E é isso que significa fazer uma correção sistêmica. Corrigir o que eu tenho aqui dentro. Perceber o que eu tenho aqui dentro. E de onde partiu o que eu tenho aqui dentro? Onde estão as minhas incomodações? Onde estão as minhas dores? Onde estão os meus sentimentos? De onde eles partiram? E perceber que de onde eles partiram, também já aconteceu algo atrás disso. Isso é ter uma visão ampla, é tentar olhar sob várias perspectivas, é tirar o olhar julgador, é tirar o olhar e o sentimento de egocentrismo. Perceber que eu não sou o centro de tudo,
mas tudo sim pode melhorar ou piorar a partir de mim, a partir daquilo a partir do meu movimento, a partir de como eu vou fazer. Porque perceba, eu não posso mudar os fatos, mas eu posso mudar os atos a partir de agora. Então tudo muda com uma correção sistêmica, a correção do seu sistema, a sua maneira de ser e de agir e de ver as situações. Isto é uma correção sistêmica. Se você não se sente em segurança para ter um olhar amplo, busque pessoas da sua confiança que podem te ensinar a ter este olhar, a desenvolver esta habilidade. Porque sim, você pode desenvolver a habilidade de ter um olhar sistêmico, um olhar amplo sobre as situações do seu dia a dia. Você não precisa ficar dependente de ninguém que vá sempre te mostrar o cenário. Você pode desenvolver essa habilidade com o seu esforço, a partir da sua força de vontade, do seu desejo de mudar, de fazer diferente e de não olhar apenas para si mesmo, para si mesma, de não ver apenas o seu reflexo em tudo que há. Porque é isso que acontece. Nós acabamos por ter uma postura narcisista, buscando sempre ver o nosso reflexo em tudo que há. E o que é buscar o nosso reflexo? É ver a partir da nossa perspectiva, porque tudo que eu vejo lá eu estou. Estou eu, está a minha forma, o meu sentimento, a minha vontade, a minha necessidade. O meu ego é quem me diz isso. Então, isso é ser um pouco narcisista. É quando em tudo que vejo está o meu reflexo. Está aquilo que diz respeito a mim. Mas nem sempre diz respeito a mim. Nem sempre diz respeito só a você, mas ao todo. E ao que veio antes de você. E ao que virá depois de você. Que é aquilo que depende de você, das suas atitudes, dos seus gestos, dos seus atos, dos seus pensamentos. E é a partir de você também que a correção sistêmica começa a acontecer, da sua tomada de atitude. E se você precisa de auxílio, busque alguém que vá te auxiliar. São inúmeras as ferramentas que podem te facilitar esta correção sistêmica. Eu espero ter de alguma maneira contribuído para as suas questões diárias hoje, ter contribuído para a sua melhora, para a sua reforma íntima. Pois acredite, para mim foi muito construtivo, porque os primeiros ouvidos que ouvem são os meus. E então, se foi bom para você, deixa aqui para mim nos comentários. Deixa aqui para mim o seu joinha. E passa essa ideia de correção sistêmica adiante, para que outras pessoas passem a se ver melhor, a se reconhecer. E então parem de, quem sabe, colocar a responsabilidade das suas vidas em cima de você. Eu agradeço mais uma vez a sua presença, a sua confiança e te deixo aqui um super, um mega, um grande abraço de alma.